Vamos resolver agora um exercício. Aqui é chamado, esse tipo de caixa de transmissão que é chamado de Power Split. Existem algumas configurações aqui que permite, por exemplo, que eu divida o torque aqui, a potência e o torque. Então, no dimensionamento, eu não preciso dimensionar os eixos, por exemplo, para suportar todo o torque do sistema, mas tendo esse split aqui, então essa divisão, posso dimensionar com uma espessura dos componentes menor e ganhar em peso. Mas, pelo outro lado, eu vou perder também na relação aqui de volume que eu preciso colocar no sistema. Então, a entrada aqui, então o torque que vem do motor entra no 1, o fluxo de torque que parte, ele vem pela CVT, e a outra parte, ele entra aqui na saída desse eixo aqui de entrada. Essa engrenagem aqui, esse par de engrenagem, que na verdade são 3 engrenagens aqui, ele é chamado de engrenamento constante, então não tem uma variação da relação de transmissão, e aí essa engrenagem central que é só uma inversora da rotação e não tem um papel de alterar a relação de transmissão. E aí o fluxo de torque, ele se soma, aliás, ele passa aqui e entra na engrenagem solar, então na saída da caixa tem uma planetária também, então esse torque que vem da CVT, ele entra na solar, o torque que vem do engrenamento constante, ele vem pelo eixo aqui de cima e entra pelo porta-planeta, e aí os dois torques somados, eles saem aqui, o fluxo de potência, ele sai aqui para a engrenagem anelar. O objetivo aqui é determinar qual é a relação total de transmissão da caixa, sabendo qual é a relação individual de cada parte aqui. Então a gente vai considerar aqui, de uma forma genérica aqui, que o IE aqui, ele é a relação de transmissão desse par aqui, constante. O ICVT seria essa relação aqui do CVT por qualquer valor que esteja aí. E aí o IP seria a relação de transmissão da planetária. Sabendo esses 3 valores, eu quero determinar qual é a relação de amplificação do torque ou redução da rotação entre a saída e a entrada aqui da caixa de transmissão. Resolvendo o exercício aqui, eu vou tomar aqui como um exemplo de rotação aqui. Então, na entrada aqui, vamos falar que a rotação de entrada no eixo piloto da caixa de transmissão é N1. Essa rotação aqui é o mesmo que vem aqui para a engrenagem do engrenamento constante e a mesma rotação aqui para a posição da polia de entrada da CVT. Aqui na saída, vamos chamar de, por exemplo, N3 aqui, e o N3 é o mesmo rotação aqui da solar. Aqui, vamos chamar de N5. Vou aproveitar e usar a numeração aqui da ilustração. Então, o N5 aqui seria na saída do par engrenado aqui, que seria a rotação do porta-planeta. E aqui na saída, então, a anelar vai ter a rotação N6. Pela relação de transmissão que nós conhecemos aqui. Então, de cada uma delas aqui, a gente sabe que a relação aqui da CVT, ela vai ser, então, a rotação, cuidado só que a gente está trabalhando com rotação aqui, não com os diâmetros, né? Não com a relação geométrica, por isso que a relação é inversa em relação à rotação. Tá? A rotação da entrada, N1, dividido pela saída, então o fluxo de torque aqui na CVT seria, ele entra aqui, este piloto, rotação N1, a saída aqui é essa rotação N3 que a gente definiu aqui. Então seria N1 dividido por N3. Se fosse a relação entre raios, o diâmetro seria o inverso disso. Então, o raio 3 dividido pelo raio 1. Mas vou escrever em relação às rotações aqui. Continuando aqui. Então, essa seria a relação da CVT, a do engrenamento. Então, o I do engrenamento. Mesma ideia aqui. Então, seria aqui a rotação na entrada dividido pela saída. Então, N1 dividido lá pelo N5.
lá na planetária, o que a gente tem dentro dessa planetária aqui? Eu tenho uma entrada de torque vindo pelo solar, uma outra entrada de torque vindo pelo porta-planeta e uma saída de torque lá pela anelar. Então não posso pegar da tabela do planetário e usar um daqueles valores, porque não tem um eixo fixo aqui. Sou obrigado a usar a relação genérica. Se eu recuperar aquela relação genérica, então ele me diz o seguinte, que a relação da planetária ela vai ser igual à diferença da rotação entre a anelar e o porta-planeta. Cuidado aqui que é o porta-planeta. Então essa diferença aqui é dividida pela diferença entre a solar e o porta-planeta na rotação. O número de dentes aqui, para a gente nesse caso aqui não vai interessar pela configuração do problema aqui. Então, vamos reescrever essa equação aqui também. Vai ser, então a relação da planetária vai ser a rotação da anelar, que é o eixo de saída, então N6. Anelar aqui é essa engrenagem aqui de cima, então é o N6. Só lembre-se que a planetária aqui ela está desenhada só na metade, né? Como ela é simétrica aqui para baixo, então o autor aqui ele só ilustrou a solar, o planeta, o satélite, e depois a anelar aqui em cima. Então a gente tem que a rotação da anelar é o N6, menos a rotação do porta-planeta, que é a entrada lá, N5, dividido pela solar, que é o N3, menos de novo o porta-planeta aqui, que é N5. Então, aqui o porta-planeta, ele está com a rotação N5 na saída do engrenamento fixo aqui, e a solar está com uma rotação N3 aqui, que seria na saída da CVT, a mesma rotação aqui. E aí a gente determinou as três equações, e aí tem um sistema de equações e eu quero resolver ela. Qual vai ser a relação total da caixa? Então a relação da caixa de transmissão, ele seria a rotação na entrada da caixa dividido pela rotação na saída da caixa. O problema é sempre o mesmo, né? É determinar qual é a relação de transmissão das caixas de transmissão, qualquer que seja essa caixa. Então, a relação da entrada aqui, que a gente viu, só olhando como uma caixa preta aqui, um black box, então a entrada é N1, a saída é essa aqui, é o N6 que a gente escreveu aqui. Então, entrada N1 e a saída aqui, N6. Então, a gente tomaria essas três equações aqui, esse sistema de equações, substituiria as variáveis auxiliares que não interessam em função das rotações aqui, que não interessam para o problema, e chegaríamos aqui numa razão entre N1 sobre N6, isso me dá a relação de transmissão total dessa caixa aqui, que é o que eu quero determinar. Então esse seria o próximo passo aqui na solução do problema. Chegando então nas relações de cada um dos componentes. Então, de novo, aqui a gente tem a relação da CVT como sendo a razão entre N1 e N3, a do engranamento aqui, que lá no desenho está IE como sendo N1 sobre N5, e aí da planetária em relação à diferença aqui, N6 menos N5 dividido por N3 menos N5 aqui. A gente sabe que a relação total, então, da caixa de transmissão, a relação total ela é dada como sendo a entrada, a rotação da entrada, então N1 dividido pela saída, a rotação da saída, N6, então as variáveis que nós precisamos isolar aqui das equações é manter N1 e N6, o resto nós precisamos eliminar do sistema de equações aqui, então pela linha de raciocínio aqui seria o N3 aqui e o N5 que eu preciso eliminar. Então vamos reescrever aqui essas equações, isolando essas variáveis aqui. N3 vai ser N1 dividido pela relação da CVT e o N5 vai ser N1 dividido pelo, eu vou só simplificar aqui, seguir pelo desenho, dividido pela relação do engrenamento aqui. Só isolei as duas aqui.
Agora a gente vai substituir esse N3 aqui no lugar do N3 da planetária e o N5 no lugar da equação da planetária também. Então ficaríamos aqui com a equação N6 menos N5, que é N1 dividido pelo I, dividido aqui N3, que é N1 dividido pela I da CVT, menos N5 de novo, então N1 dividido por IE. O que a gente faria agora? Pegaríamos aqui, então a equação final aqui já está escrita em função do N6 e N1. Vou multiplicar incluso aqui, isolar a variável N6 e N1, colocar na forma da razão aqui, igual aos termos que sobrarem. Então, os termos aqui, na hora que a gente isolar esses termos aqui, e a expressão que sobrar desse lado aqui, vai ser já a relação total da caixa, que já vai ser a razão entre rotação da entrada e saída. Vou deixar que vocês resolvam que é só uma manipulação algébrica aqui, e o resultado final daria isso aqui, essa relação aqui. Então, essa relação total aqui, que é o N1 sobre N6, ele seria igual, lembrando que a relação de transmissão ele é adimensional, então não tem unidade aqui, então seria I vezes o I do CVT dividido aqui por esse denominador aqui.